Primeiro é física. Estamos aqui para resolver aquele exercício avaliativo que eu passei sobre notação científica, ordem de grandeza. Foram 3 questões, lembram? Eu vou resolver, inclusive já está todo corrigido. Depois eu passo todas as notas para vocês. Aí estamos aqui até com o exercício de João Vitor Nascimento. Tirou 8. Parabéns, João. Então a primeira questão diz: represente em notação científica os números abaixo. Então tem 5 números, 5 alternativas, A, B, C, D, E. Aí o primeiro, letra A, o número é 0,45. Esse número, ele é menor do que 1. Então lembre-se que nós temos que deixar ele entre 1 e 10, maior do que 1 e menor do que 10. Então vou ter que andar com a vírgula uma casa para cá. Então ele passa a ficar 4,5. Como eu andei uma casa, então vai ficar 10 elevado a 1. Se eu tivesse andado 2 casas, 10 elevado a 2. Mas observe que como o número é menor do que 1, então o expoente aqui fica negativo. Então não esquecer disso. Quando o número for menor do que 1 e você andar para a direita, então você vai ter que colocar o expoente negativo, certo? Então você voltando aqui, aí você obtém o 0,45. Vamos aqui para a letra B. A letra B nós temos 0,038. Então aqui, nós temos aqui 38 milésimos. Esse número também é menor do que 1. Então lembrando que o expoente vai ficar negativo. Então vamos andar com a vírgula até chegar ele maior do que 1. Aqui ele fica em 0, não serve para a resposta, Aí vamos para cá, outra casa. Então 3. Então andamos aqui uma casa, 2 casas, vai ficar 3,8 vezes 10. Quantas casas andamos? 2. Lembrando que como o número é menor do que 1, o expoente negativo. Beleza? Então vamos para a letra C. Na letra C nós temos 69 inteiros e 2 décimos. Olha, vamos olhar a parte inteira, 69. Passa de 10. Então o que é que eu vou fazer? Vou diminuir. Então, diminuir, andei uma casa. Então fica 6,92 vezes 10. Como foi uma casa, elevado a 1. Aqui o expoente fica positivo. Por quê? Porque o número é maior do que 1. Certo? É a letra A e B. Os expoentes ficaram negativos porque o número original é menor do que 1. Vamos para a letra D do primeiro. 125 inteiros e 3 centésimos. Então, observe, a parte inteira, 125 maior do que 10. Então, vamos ter que fazer o quê? Diminuir. Se eu diminuir aqui uma casa, na parte inteira, vai ficar 12, que continua maior do que 10. Aí eu vou diminuir outra casa. Então, eu passo a ter 1,2503 vezes 10. Quantas casas eu andei? 2. Como o número é maior do que 1, expoente positivo. E agora a última alternativa da primeira questão, letra E. Eu tenho 14 vezes 10 a menos 3. Olha, observe, eu tenho aqui a potência de 10, tenho aqui o número inteiro 14. Esse número passa de 10, vamos diminuí-lo. Então, apenas uma casa. Então, vai ficar 1,4, 10. Como é maior do que 1, então o expoente fica positivo. Mas veja que nós temos outra potência de 10. 10 elevado a menos 3. Então, multiplicação de potência de mesma base. A base é esse número aqui de baixo. São iguais, 10 e 10. O que muda são os expoentes. Então vai ficar 1,4, aí você repete a base que é 10
E os expoentes você soma 1 menos 3. Isso vai ficar igual 1,4, 10, 1 menos 3 corresponde menos 2. Beleza? Então encerramos aqui a primeira questão. Vamos para a segunda. Olha, a segunda nós podemos resolver aqui mesmo, né? No exercício. Classifique as grandezas abaixo em escalar ou vetorial. Inclusive o João acertou todas. Então o que é grandeza escalar? Grandeza escalar é aquela grandeza que ela representa um número e a unidade, você já identifica toda a grandeza. Então essa primeira aqui, temperatura. Quando você pergunta, fulano, qual a sua temperatura? Você está com quanto? Aí 37 graus Celsius, 37 graus centígrados. Então bastou o número e a unidade. Então isso chama-se grandeza escalar. Quando você precisa ter uma direção e um sentido, a grandeza é vetorial, vem de vetor. Então a questão da grandeza força, eu digo, a força, apliquei no corpo uma força de 5 newtons, certo? Mas apliquei em que sentido, em que direção? Tá certo? Então depende, além do número 5, além da unidade em newtons, precisa você saber para que sentido foi a força e em que direção também se deslocou o móvel. Então vamos lá. Temperatura seria escalar, velocidade e força são vetoriais e massa escalar. Então, terminado a segunda questão.